que mal terrível sobre si Jesus levou, enorme diferença ao mundo fez. Eu lembro teu olhar em minha direção, rogando ao Pai perdão para Jerusalém, rogando ao Pai perdão para Jerusalém. Eu não quero errar outra vez, apesar dos meus erros e feios. A aliança que eu mesmo quebrei, meu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Minha vida começou outra vez. Aleluia. Ó meu Senhor, Jerusalém te machucou, Senhor, mas eu também já te neguei. Por vezes fiz fingir tê-lo em mim, mas lá no fundo eu fui Jerusalém. Mas outra chance recebeu Jerusalém. Eu não quero errar outra vez, apesar dos meus erros e feios. A aliança que eu mesmo quebrei, meu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Minha vida começou outra vez. Jerusalém, eu não quero errar outra vez, apesar dos meus erros e feios. A aliança que eu mesmo quebrei, meu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. A minha vida, a sua vida, minha vida começou outra vez. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Irmãos, antes da palavra de Deus, antes da palavra, nós temos aqui um manual de leitura da Bíblia, dada pelo nosso pastor presidente, pastor Daniel Malafaia. Esse manual você vai levar para sua casa. Esse manual, se você cumprir esse manual por dia, você vai ler a Bíblia inteira. Quantos aqui já leram a Bíblia inteira? Presbítero Leonardo, presbítero Amadeu, eu já li a Bíblia inteira. Irmão Dal já leu a Bíblia inteira. Então, se você cumprir o que está escrito aqui, você vai ler a Bíblia inteira. E é uma leitura dinâmica. Por quê? Porque você vai ler os livros históricos, você vai ler os livros poéticos, você vai ler também os evangelhos e você vai ler também os salmos. Então, quer dizer, todos os dias você vai poder estar lendo um capítulo de cada parte da Bíblia. E no final de tudo isso, você vai ter lido a Bíblia inteira. Então, eu vou pedir para o irmão Adriano, que está lá no fundo, entregar para cada um dos irmãos. E tenha certeza que um dia sem ler a palavra de Deus, considere na vida do cristão um dia perdido.
Cada dia que você lê a Bíblia, é como se os nutrientes do seu corpo fossem renovados. A Bíblia é um manual do cristão. Cristão que não lê Bíblia está com problema de fabricação. Dizer de novo, cristão que não lê a palavra está com problema de fabricação. Nós iremos vencer o mundo pela palavra. Só aqui no altar respondendo. Mais uma vez, nós iremos vencer o mundo pela palavra. E se você não guardar a palavra no seu coração, não tem como você agradar a Deus. Então, pegue como projeto, como plano de vida para o ano de 2024 e cumpra isso que está escrito aí. Você vai ver que a sua vida vai ser muito melhor do que já está sendo. Aprenda a palavra de Deus. E falando de palavra, irmãos, queria que você pegasse a sua Bíblia, ficasse em pé, e nós iremos agora para a palavra de Deus. Hoje nós temos no terceiro dia do Janeiro Profético. Eu vou pedir para você também que está nessa campanha do Janeiro Profético desde o começo, você comece a anotar os planos, os sonhos, os projetos que você tem para 2024. Comece a anotar que a partir de terça-feira nós iremos entregar os envelopes para você, e você vai começar a levar para casa, vai colocar ali os seus planos dentro do envelope, os seus votos dentro do envelope, e quando terminar esse Janeiro Profético, que vai ser domingo que vem, algumas pessoas que queiram, nós iremos descer ali no DAI, no terreno do DAI, iremos queimar os votos, iremos orar a Deus, para que Deus venha cumprir tudo aquilo que você colocou dentro daquele envelope. Amém? Dentro desses projetos, esses planos, na pandemia, eu e a minha esposa, nós oramos pedindo uma casa. Deus nos deu um apartamento na pandemia. Orávamos há 13 anos pedindo um filho. Deus nos deu Samuel. Então, quer dizer, na pandemia, enquanto muitos estavam parando de gerar, nós geramos um filho e geramos também uma casa que foi dada por Deus. A minha esposa, mesmo trabalhando registrada, tendo a sua renda fixa, o seu lerite, e eu autônomo, o apartamento foi no meu nome, e eu não tenho como comprovar uma renda mensal, mas foi no meu nome. Então isso também já é um milagre de Deus. E antes de começar a palavra, irmãos, ontem, no cruzamento ali da Abdo Najar e Adão Pedro, lá em Americana, quem conhece, o semáforo estava piscando, e eu vim bem devagar, reduzindo, e uma van de carne veio bem rápido, bateu no meu carro. Eu saí da avenida que eu estava, atravessei uma outra avenida e saí do lado da farmácia. Deu perda total no meu carro, o golzinho ficou amassadíssimo, perda total. E eu estou aqui para pregar a palavra hoje para você, de pé e inteiro. Eu saí andando do carro, nada me aconteceu. Você pode aplaudir o Senhor, glorificar a Deus nessa vida? Quem olha o carro, no mínimo está no hospital, no mínimo, que foi a perda foi total do carro, E eu ainda falava para a pastora Sara, a gente vai trocar de carro esse ano. E realmente vai, porque a seguradora lá do açougue vai pagar um carro novo para nós. Quer dizer, Deus ele faz mais do jeito dele. É mais um testemunho de livramento. E Deus realmente ele acampa os teus anjos ao nosso redor. Tenha certeza disso. Irmãos, vamos à palavra de Deus, que se encontra lá no livro de Lucas, evangelista Lucas, capítulo de número 24, e nós vamos ler apenas um versículo. Lucas capítulo 24, versículo de número 49. Lucas capítulo 24, versículo de número 49. Quem vai mencionar esse
versículo é o próprio Senhor Jesus. E nós, no tempo 3, nós iremos ler todos juntos, Lucas capítulo 24, versículo 49, no tempo 3, 1, 2, 3. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha para alguém do seu lado e diga assim: fica aonde Deus te mandou. Mais uma vez para ele: fica aonde Deus te mandou. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis aqui a tua palavra, eis aqui os seus filhos, ó Pai. Nesse janeiro profético, Senhor Deus, aonde o nosso bispo Samuel Ferreira, Senhor Deus, disse que seria o ano do Pentecoste e da prosperidade. E nós queremos viver, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Mas nós sabemos que o lugar onde o Senhor tem para nós o Pentecoste e a prosperidade tem endereço, tem lugar, Senhor Deus, e é na casa de Deus. Então, ó Pai, que nessa noite aquilo que o Senhor colocou no meu coração possa também estar colocado, gerado no coração de cada um que veio para ouvir a tua palavra. Fica conosco, ó Pai, nos ensina, nos exorta, fala aquilo que nós necessitamos ouvir. É isso que nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus, e nós dizemos amém. Assente-se glorificando a Deus. Jesus, no capítulo de número 23, que antecede o texto que nós lemos aqui, o Senhor Jesus ele está sendo entregue agora aos religiosos e às autoridades da onde Jesus estava, que é Jerusalém. Jesus ele já tinha dito que era necessário ele ser entregue. Ele já tinha dito aos seus discípulos que ele iria entregar a vida para que nós pudéssemos ser salvos. Então Jesus é levado primeiramente na casa de Herodes, do rei Herodes. E quando Jesus chega na casa do rei Herodes, o rei Herodes tenta achar alguma coisa em Jesus, alguma culpa em Jesus, e Jesus não responde nada, Jesus não fala nada. Ele ainda fala: olha, tu é o rei dos judeus, e ele fala: tu dizes. Então Herodes não vê nada, embora Herodes quisesse conhecer Jesus pessoalmente, Herodes não vê nada naquele homem que pudesse culpá-lo de alguma coisa. Herodes mesmo, não sendo um discípulo de Jesus, mas Herodes, naquilo que ele interroga Jesus, ele vê que Jesus não tem culpa de nada, Jesus não é aquilo que descreveram. Jesus não está fazendo nenhuma bagunça em Jerusalém, na cidade santa. Jesus não está fazendo nada que não podia ser feito naquele lugar. Então Herodes manda Jesus para Pilatos, e estamos na época da Páscoa, e toda a Páscoa era liberto um prisioneiro. Então Herodes ele manda Jesus para Pilatos, na esperança de que Pilatos também visse que Jesus não tinha culpa de andou no meio dos homens, não pecou, entregou a sua vida por amor de mim e de amor a você. E ele não resistindo isso, depois que as Marias, presta atenção, a palavra vai dizer que Maria e a outra Maria, elas estão com especiarias, com perfume, com azeite, e elas estão se dirigindo de madrugada, domingo de madrugada, para ir ungir o corpo de Jesus. Sabe o que eu aprendo com as Marias? É que Jesus não podia fazer nada por elas. A expectativa de Maria Madalena e Maria mãe de Tiago é uma só: honrar a Deus e saber que ele já não podia entregar nada para ela. Por quê? Porque elas estão saindo para o sepulcro para ungir e perfumar e cuidar de um Jesus que está
morto. Então o que eu aprendo com Maria? Que nós devemos honrar Jesus quando Ele faz milagre. Devemos honrar Jesus quando Ele cuida da nossa vida. Devemos honrar Jesus quando Ele acampa os anjos que Ele tem a seu serviço no céu ao nosso redor. Mas o mais importante que Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, vai fazer é ir até Jesus quando Ele não podia fazer nada por elas. Ir até Jesus pelo que Ele é, pelo que Ele representa, e não pelo que Ele faz. Alguém está comigo? Diga amém. Elas estão indo ungir o corpo de morto, mas pela honradez que elas dão a Jesus, vai dizer que quando elas estão chegando no sepulcro, Lucas é que vai descrever que haviam 2 varões em forma de anjo, mas com aspecto humano, sentado em cima da pedra. Eu quero lançar uma palavra para você nessa noite. Aquilo que lhe impede de chegar a Jesus, a pedra, vai servir quando você chegar lá e ver a pedra removida. Aquilo que era dificuldade para Maria, vai virar assento para você. Vou dizer de novo: aquilo que é dificuldade para você hoje, vai ser a sua cadeira. Aquilo que você não tem hoje, amanhã será aquilo que você tem de sobra. Por quê? Porque quando as Marias estão chegando para entrar no sepulcro, a pedra foi revolvida, mas não foi revolvida para que Jesus saísse, mas foi revolvida para que as pessoas entrassem e vissem que Ele não estava mais lá. Por quê? Porque Jesus venceu a morte, e se nós andarmos com Ele, nós também venceremos a morte. A pedra não era dificuldade para Jesus, mas era testemunho para dizer que Jesus é muito maior do que a morte. Por quê? Porque agora Jesus está com o corpo glorioso. Então Jesus, ele atravessa a parede. Jesus, a parede não é dificuldade para ele atravessa a parede. E vai dizer então que os varões vão falar para Maria e a outra Maria: por que procura Jesus entre os mortos? Ele já ressuscitou. E elas ouvem aquela palavra. Jesus fala com elas, e elas vão voltar ao lugar onde estavam os discípulos. Os discípulos estão assustados, levaram Jesus, mataram Jesus. E Maria Madalena chega e bate na porta e diz para Pedro e João: olha, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele está vivo. Nós falamos com Ele, Ele falou conosco. Mas vai dizer que a agonia, o desespero dos discípulos era tão grande que eles não acreditam. A palavra vai dizer, se você estudar, vai dizer que deram aquelas mulheres como que elas se fossem loucas, como se estivessem loucas, como fosse desvaneio, como fosse loucura. Mas Pedro, como líder, sai correndo. Pedro é mais velho, João é mais novo. Mesmo Pedro sendo mais velho, vai dizer que Pedro corre. E quando Pedro chega, ele entra primeiro no sepulcro, e ele vê lá que a roupa de defunto está lá. Por quê? Porque quem vive não precisa de roupa de defunto. Vou dizer de novo: Jesus deixa a roupa lá para falar: eu estou vivo, para que eu vou usar roupa de defunto? Talvez 2023 planejaram a sua morte, falaram que era o seu fim, mas 2024 você vai dizer para Satanás: eu estou vivo, Jesus está vivo. Tudo aquilo que ficou para trás em 2023 vai servir de entulho. Eu estou construindo uma vida nova. Deus está entregando algo novo na minha vida. E aquilo que foi, que diabo fez, Satanás fez para me parar, vai servir de cadeira para me sentar em 2024. A dificuldade vai servir de cadeira, de altar para você sentar sobre ela. Vai dizer então a palavra de Deus
que Jesus, ele não se contenta a aparecer a Maria Madalena e a outra Maria. Quando chega lá, Pedro e João vê que o sepulcro não tem ninguém, mas eles não encontram Jesus. Mas Jesus, ele começa a aparecer durante 40 dias. Quantos dias? Sabe o que significa 40 na Bíblia? Maturidade. Durante 40 dias ele vai aparecer para alguns discípulos. E no capítulo que nós lemos, vai dizer então que ele vai aparecer para os discípulos de Emaús. Emaús significa águas quentes, lugar quente. E ele vai aparecer para Cleopas e o seu companheiro. Vai dizer então que quando Jesus aparece no meio deles, eles vão chegar para Jesus e falam assim: é tu peregrino em Jerusalém? Não sabe o que aconteceu? Não sabe que veio um homem chamado Jesus? E ele era profeta, e ele pregava, ele curava, mas vieram os salteadores, vieram as autoridades, vieram os fariseus e mataram Jesus. E nós estamos tristes porque achávamos que ele ia libertar o povo de Israel. Estamos tristes porque achamos que ele era filho de Deus, que ele era o profeta. Aí Jesus vai chamar a atenção dele, vai falar: nécios, será que não leram a lei de Moisés? Será que não sabem o que os profetas falaram? Que era necessário que ele fosse entregue, que ele fosse morto, e que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Mas a incredulidade dos discípulos fazia com que os olhos deles estavam fechados. O coração deles, tamanha aflição, tamanha adversidade, tamanha luta que estavam enfrentando. Roma estava perseguindo os discípulos de Jesus, Roma estava matando os discípulos de Jesus, o cenário não era favorável, e Jesus havia sido morto, e Jesus estava ao lado deles, mas a adversidade do momento fechava os olhos e o coração deles. Olha para alguém e diga assim: quando chegar a adversidade, quando chegar a luta, continua com o seu coração, com seus olhos abertos, voltados para Jesus. Continua crendo que Jesus é maior do que a sua adversidade. Continua crendo que Jesus é maior do que qualquer problema. E continua crendo que Jesus é maior do que a morte. Ele nos livrou da morte eterna para nos dar vida através da sua morte. Mas falam que eles não conseguem enxergar Jesus andando do lado deles. Vai chegando o final do caminho, Cleopas e os seus companheiros vão entrar na casa, e Jesus vai fazer como se fosse para mais longe. Sabe por que Jesus não pediu para entrar? Pergunte para alguém: por que Jesus não pediu para entrar na casa deles? Porque Jesus só entra na casa que o convida. Jesus, ele não entra de qualquer jeito. Ele não entra de qualquer jeito. Eis que estou à porta e bato. Se abrires, eu entrarei na sua casa e cearei contigo. Vai dizer que Cleopas então e o seu companheiro chamam Jesus para dentro de casa. E quando ele chega, sem saber que é Jesus, eles dão honra para Jesus, colocam ele na ponta da mesa. Eu sou de um tempo, irmãos, graças a Deus por isso, que quando eu era adolescente, quando eu era criança, quando eu era jovem, se tivesse um mais velho na minha casa, ele sentava na ponta. Era honra. Alguém está entendendo? Quem é desse tempo? Mas dê glória a Deus por isso, que você viveu o melhor tempo da sua vida. Eu lembro que meu pai sentava em uma ponta, meu avô na outra. Enquanto meu avô não comesse primeiro, ninguém da casa comia. Sabe o que é isso? Isso é honra. Isso é honra. Vai dizer que eles colocam Jesus na ponta da mesa e entregam o pão para ele primeiro. E quando ele partiu o pão, os olhos dos discípulos se abriram, os corações dos discípulos começaram a arder, e Jesus sumiu da casa. Sabe o que eles fizeram? Deixaram o pão em cima da mesa. Sabe o que eles fizeram?
foram correndo até onde os discípulos estavam. E Cleopas bate na porta e fala assim: o que Maria Madalena falou é verdade. O que Maria, mãe de Tiago, falou é verdade. Ele está vivo. Nós comemos o pão junto com ele. O Senhor está vivo. Jesus está vivo. Fala que quando Cleopas está falando com eles, aparece um homem que atravessa a parede. Sabe quem é? Jesus. E sabe como que Jesus chega? Paz esteja convosco. Jesus chega no momento tribulado da vida e fala assim: paz esteja convosco. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo da sua vida, mas Jesus já chegou hoje à noite aqui no Conceição, e Jesus está dizendo para alguém aqui: paz esteja contigo. Você perdeu hoje para ganhar amanhã. O apóstolo Paulo vai dizer: tudo eu posso, ou seja, tudo eu passo naquele que me fortalece. Diga assim: Jesus, Ele leva a paz aos que estão perturbados. Jesus é a paz que o mundo não conhece. As pessoas lá no mundo, ela tem paz, sabe quando? Quando tem dinheiro no bolso, quando a saúde está bem, quando estão andando e tudo está correndo bem. Agora o crente é diferente. O crente tem paz com a saúde debilitada. O crente tem paz sem dinheiro. O crente tem paz quando pegam e batem no carro dele e ele sai glorificando a Deus porque ele está vivo e não pelo carro que se foi. A paz que Jesus dá para nós é a paz que excede todo o entendimento. É a paz que o mundo não conhece e não pode receber, porque adora o mundo. Mas nós que adoramos a Deus, possuímos a paz que excede todo o entendimento. Diga para alguém: quem conhece a Deus de verdade não vive pelo que vê, mas vive por fé. Nós não somos daqueles, irmãos, que vivemos por vista. Nós vivemos pela fé. E nós cremos que passarão céus e terra. Mas se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele vai cumprir. Se ele te fez uma promessa, Ele vai cumprir. Mas tem um porém. Pergunte o quê? Ficai. Vou dizer de novo: ficai em Jerusalém, para que do alto venham ser revestidos de poder. Diga para alguém assim: quem não fica, mesmo tendo promessa, não vive a promessa. Essa é a história, irmãos, que você ouve de hino, que vai morrer, que não vai morrer porque tem promessa. Isso daí não existe na palavra de Deus. Ficai na casa de Deus, ficai em Jerusalém, para que do alto as promessas recaiam sobre a sua casa, sobre as suas famílias, e sobre os seus filhos, e sobre a sua vida. Por quê? Porque Jesus, Ele apareceu para eles, gerou paz. Só que Jesus vai dar um mandamento para eles, vai dar uma ordem para eles, não é um pedido, amém? Amém, irmãos? Não é um pedido, é uma ordem. Ficai em Jerusalém. Só que o contexto é para ir embora. Sabe por quê? Porque estão matando os cristãos. A cruz foi o exemplo que eles deram para todos aqueles que fossem seguir Jesus. E eles olhavam para a cruz e falavam: daqui a pouco é você. Ô Pedro, daqui a pouco você está aí pendurado também. Ô João, daqui a pouco é a sua vez. Mas só que quando Jesus apareceu, irmão, aí, a paz que excede todo entendimento ficou no coração de Pedro e os discípulos. Judas já morreu, agora só tem 11. Só tem 11. Mas Jesus vai falar: saiam e preguem a palavra, mas ficai em Jerusalém. Não é fácil, sabe por quê?
Porque não requer da minha vontade, mas requer a vontade de Deus. Mesmo com medo, o coração deles trouxe da parte de Deus uma paz tão grande e uma autoridade tão grande, que eles saíram e foram pregar a palavra. Você lembra de Estevão? Estevão prega a palavra, recebe pedrada, mas as pedras não doem Estevão. Sabe por quê? Porque ele fala assim: eu já vi os céus abertos e Jesus assentado à direita do Pai. E Estevão ainda fala assim: perdoa eles, porque não sabem o que fazem. E aí Pedro e os seus discípulos começam a pregar. Sabe qual é o conteúdo da mensagem? Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Eu vou dizer de novo: Jesus venceu a morte. E se você estiver firmado em Jesus, você também vai vencer a morte. Se morrermos com Ele, também ressuscitaremos com Ele. A segunda coisa da mensagem: a autoridade com que eles pregavam, a autoridade de ter andado junto com Ele. Eles tinham conteúdo e tinham autoridade. Pergunta assim: não adianta eu saber o conteúdo se eu não tenho autoridade para pregar. Se eu faço um cinema dentro da casa de Deus, se eu saio daqui e não leio a palavra, se eu saio daqui e não escuto o hino, se eu saio daqui e não saio com Jesus. Não, os discípulos já tinham visto Jesus, tinham andado com Jesus, tinham visto que Ele tinha ressuscitado. Então a mensagem deles tinha autoridade. Quem crê que Jesus já ressuscitou? Quem já recebeu o milagre de Jesus aqui? Quem já desceu as águas aqui? Então você tem conteúdo e tem autoridade. E por que não está fazendo? Jesus está falando conosco hoje. Você já tem o conteúdo, a palavra, e você já teve milagre na sua vida. Você sentado aqui já é um milagre. Então sabe o que Deus está falando? Então sai e prega a palavra. Prega a palavra. Esvazia daquilo que você está cheio. Libera a palavra. Prega a palavra. E você vai ver o que vai acontecer na sua casa. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Você vai ver amigo seu que está na boca de fumo ser restaurado através da sua vida, através da sua pregação. Quem crê nessa palavra, diga amém. Agora diga assim: eu tenho contexto, eu tenho autoridade e eu tenho alcance. Tem noção para onde vai essa palavra que a gente está pregando aqui no YouTube? Ontem nós conversamos com uma pessoa espírita, e ela disse: eu assisto os cultos do Conceição, eu vejo os cultos, e Deus já está entrando naquele coração. Deus já vai transformar aquele coração. Sabe por quê? Porque a palavra, o conteúdo é Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. E a quem está pregando tem autoridade, porque vive Jesus. E agora o alcance só o Espírito Santo pode fazer. Aonde chega só o Espírito Santo sabe. Porque o Espírito Santo é o vento que sopra para onde Ele quer, e nós não sabemos. Deus está te dando hoje 3 ferramentas. A palavra está te liberando a autoridade. Mas fica tranquilo que aquele que você não conseguir alcançar aqui, o Espírito Santo já alcançou lá. Eu sei que tem gente aqui que tem gente da família que está longe, você não sabe, mas o Espírito Santo sabe onde ele está. E por causa da sua oração, o Espírito Santo vai entrar naquele lugar, vai entrar naquele coração, e você vai ser surpreendido. Mas por isso, ficai em Jerusalém. Sabe por quê? Porque se você desistir, todo mundo para. Tem gente aqui, se desistir na casa, todo mundo para. Você conhece alguma coluna da casa? Eu conheço.
eu conheço bem próximo, que a casa está de pé porque tem uma coluna que ora. Deus quer fazer de você hoje uma coluna que ora pela sua casa. Sabe, você que é casada, se você for uma mulher de oração, você vai ver aonde o seu marido vai chegar. Você não tem, ele vai pensar que é ele, mas foi a sua oração que mudou a vida dele. Aleluia! Você não sabe o poder que tem uma mulher que crê em Deus, que busca em Deus através da vida do marido. E você não sabe, homem, o que é ser um homem temente a Deus na sua casa. Você santifica a sua mulher através da palavra e abençoa os seus filhos pela autoridade de Deus que é lhe dada. Alguém está entendendo aqui? Segunda coisa, quarta coisa, o alcance. Agora o trabalho, diga o trabalho daquele que leva a mensagem. Versículo 48 diz assim: e destas coisas sois vós testemunhas. E destas coisas vós sois testemunhas. Sabe o que Jesus está falando aqui? Você viu o que eu fiz na sua vida, então você tem obrigação de pregar a minha palavra e de fazer discípulos. Foi ordem de Jesus. Vocês são testemunhas daquilo que eu faço, então eu quero que vocês preguem aquilo que eu faço através de vocês. Alguém está entendendo? Quando chegar amanhã no seu trabalho, prega a palavra. Fala que você ouviu uma palavra, que Jesus venceu a morte, que a adversidade não é maior do que Jesus, que Jesus vai voltar. Ele disse para ficar na casa dele, que ele vai voltar. Se Jesus voltasse hoje, você estaria no melhor lugar, na melhor hora, porque Jesus ia te ver na casa de Deus. Não perca o privilégio, a oportunidade de estar na casa do Senhor. Cumpra aquilo que Ele mandou: ficai em Jerusalém. E agora, em poucos minutos, eu começo. Aí você vai perguntar para mim: mas como eu vou pregar? Como eu vou falar de Jesus se eu não tenho capacidade? Olha para alguém e fala assim: Ele te capacita. Senão eu não estaria aqui, irmãos. Não tenho capacidade nenhuma, sou ninguém, mas eu aceitei o chamado, simples assim. E Jesus tem me capacitado, não pelo aquilo que eu sou, mas pelo aquilo que Ele é, através de mim. Jesus nunca vai escolher os melhores, aprenda isso. Jesus nunca vai escolher os melhores, Ele vai escolher os disponíveis. Eu não tenho capacidade, não tenho jeito, não sou tão santo assim, mas eu aceito o seu chamado sobre a minha vida. É isso que Jesus quer de nós. Nós somos ruins, não somos ninguém, mas Ele é bom, então isso basta. A graça dEle é que nos aperfeiçoa. A minha graça se aperfeiçoa é naquilo que você não pode, naquilo que você é fraco. Se você é fraco, você está do jeito que eu quero. Se você sabe que não pode, você está do jeito que eu quero. Se você sabe que você não é bom, você está do jeito que eu quero. Porque bom, só Deus. Alguém está entendendo? Então Jesus, repita comigo. Ele vai dar o conteúdo, diga a palavra. Repita comigo, irmãos. Ele vai dar o conteúdo, diga a palavra. Ele vai dar autoridade, diga o Espírito Santo. Ele vai alcançar muitas pessoas, diga, por causa do Espírito Santo. Só que ele precisa do trabalho das testemunhas. Ele precisa da disponibilidade das testemunhas. Então vai dizer a palavra de Deus que eram 11 no começo, sim ou não? Só que eles pregaram a palavra. Atos 2. Sabe onde eles estão agora? No cenáculo. Sabe quantas pessoas tem no cenáculo? 120. De 11 foi para 120. De 11 foi para 120. Abra sua Bíblia, Atos 2.
O bispo disse que seria ano de Pentecostes e prosperidade. Atos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, eles não foram embora, eles ficaram. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos, eu quero mudar aqui, e todos do Conceição, vou dizer de novo, e todos da igreja do Conceição foram cheios do Espírito Santo de Deus e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora olha o versículo 5: e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos e todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Valeu a pena obedecer. Eles ficaram lá. Jesus ficou aparecendo aos seus discípulos durante 40 dias. No 40º dia ele sobe aos céus, ele é recebido nos céus. Os anjos dizem: quem é o Rei da Glória? E eles respondem: Jesus é o Rei da Glória. Os anjos perguntam: quem é digno de abrir o livro? E eles respondem: só Ele é digno de abrir o livro. E eles perguntam: mas quem é santo? E os querubins respondem: Santo, 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 Santo é o Senhor na batalha. Oh glória! E vai dizer que passado o dia de Pentecostes, eles foram cheios. Na casa onde eles começaram a falar em línguas, começaram a zombar dos discípulos. Você lembra? Se você lembra o que eu disse, eles tinham conteúdo, amém? Pedro se levanta no meio deles e começa a pregar a palavra. Sabe por quê? Porque agora Pedro está revestido de autoridade. E ele começa a pregar a varões judeus. Lembra daquilo que o profeta Isaías diz. Lembra daquilo que o profeta Joel disse. E ele começa a pregar. E de 12 viraram 120. Mas quando Pedro termina de pregar, já eram 3.000 almas rendidas a Jesus. Depois ele começa a pregar de novo e vai dizer que eram 5.000 almas rendidas a Jesus. Agora imagine você, se cada um de nós sair daqui com conteúdo, com autoridade, o alcance dessa palavra, os bancos dessa igreja vão ficar pequenos perto da multidão que vai chegar através do Espírito Santo de Deus. Eu vou dizer para você, é tempo 2024, é tempo de cuidar daqueles que estão dentro, buscar aqueles que se foram e acolher os que estão chegando. Jesus não quer ninguém na sua zona de conforto. Ele já te deu conteúdo, Ele já te deu autoridade, e agora Ele só quer contar com a sua disponibilidade. Para quê, pastor? Para ganhar almas para o reino do Senhor. Do contrário, seria em vão a nossa fé. Se eu que estou aqui não fizer igual Noé, salvar eu e a minha casa e a minha família, é em vão a minha vida no Evangelho, é em vão meu papel como pastor.
Se for só para ter carteirinha, sentar na cadeira, é em vão aquilo que Deus me chamou. Se é para você vir e sentar aí e não ter transformação na sua vida, na sua casa e na sua família, é em vão o tempo que nós estamos aqui na igreja. Deus quer fazer mais com essa igreja. Deus quer usar cada um aqui, irmãos. Alguém está comigo? Diga glória a Deus. Deus quer usar cada um de nós para a salvação da nossa casa, da igreja e da nossa família. Fique em pé. Alguém entendeu a palavra? Diga assim: a promessa se cumpriu. Aconteceu. Começou com 12 irmãos. No cenáculo tinha 120. Depois que Pedro pregou, tinha 3.000. Pedro é usado de novo, 5.000. E chegou a milhares e milhões. Hoje não sabemos quantas pessoas são evangélicas. Não sabemos quantos cristãos existem no mundo, porque eles permaneceram em Jerusalém. Não saia da posição que Deus te colocou. Ainda que o mundo te ofereça coisas bem mais agradáveis à sua carne, vale a pena entrar pela porta estreita, porque é ela que conduz à salvação. Eu falo para você, irmãos, eu não vim de lar evangélico, eu não nasci num lar evangélico. Pela graça de Deus eu conheci uma esposa evangélica. Pela graça de Deus eu me batizei numa igreja. Pela graça de Deus, Deus me levantou no ministério. Isso não é merecimento meu, isso é dom de Deus, irmãos. Não perca aquilo que Deus está te colocando. Não perca, porque no final, irmãos, é vitória. Nós estaremos com Jesus na glória. Viveremos eternamente do lado de Jesus. Nunca mais haverá lágrima, não haverá choro, não haverá dor, porque todas as demais coisas foram passadas. Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. E nessa noite, irmão, se você estiver afastado, se você estiver fraco, vem aqui à frente. Deus quer escrever uma nova história na sua vida. Se for da sua vontade, vem aqui à frente. Peça para Deus te guiar, peça para Deus te direcionar, peça para Deus fazer com que você nunca mais saia de Jerusalém. E você vai ver o avivamento que vai ter nessa igreja, o avivamento que vai ter na sua vida. Se for da vontade, vem à frente. O pastor irá louvar ao Senhor Jesus. Você coloca a mão no seu coração, deixa o Espírito Santo falar com você. Ano de 2024 é ano de Pentecostes e prosperidade. É o grupo de louvor que vai estar louvando? Então venha para frente. Glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Diga assim: só com o avivamento, na plenitude do Espírito, conseguiremos ir mais além e fazer tudo quanto Jesus mandou. Fica com essa mensagem. Coloca a mão no seu coração. Venha louvar ao Senhor Jesus. Até que do alto seja revestido de poder, Consolador. E quando vier, Ele dará graça e temor. Uns desistiram
Glória a Deus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus, irmãos. Hoje foi o terceiro dia do nosso janeiro profético. Primeiro dia nós oramos pela cura, segundo dia pela libertação e hoje pela salvação. Coloque todos esses pedidos no seu envelope quando você receber na terça-feira, e no final do janeiro profético nós iremos orar aqui na igreja pelos envelopes, iremos levar lá no Vale do Dai e iremos consagrar todos os pedidos da igreja. Mas leve para casa, ficai em Jerusalém, amém? Não saia da posição que Deus te colocou, não saia. Se você desistir, você perde a bênção. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo privilégio de mais uma vez o Senhor ter falado conosco através da Tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, por ter recebido também o nosso culto, através dos louvores entoados, através, Senhor Jesus Cristo, ó Pai, da nossa oração. Que o Senhor continue conosco, ó Pai, cuidando da nossa casa, cuidando da nossa família, cuidando da nossa vida. Acampa os anjos ao derredor de cada um de nós. Livra-nos, ó Pai, do acidente, livra-nos do mal, livra-nos, ó Pai, do homem mau, Senhor Jesus, e nos dá uma semana abençoada. É isso que nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus, e nós dizemos amém.